Capítulo 30 Defesa da Fortaleza 2. Depois de cuidar de tudo, o Wilk foi até a biblioteca para se aprofundar no Grimório de Nacron. Era naturalmente um ótimo lugar para ler um livro, já que havia poucas pessoas que o visitavam, e silêncio absoluto tinha que ser mantido o tempo todo. Ele até tirou um tempo para recomendar alguns livros aos membros de seu grupo. Surpreendentemente, nenhum deles fugiu, aparentemente escolhendo estudar seu caminho futuro bem seriamente. Se a força de vontade deles fosse tão fraca, eles não teriam chegado aqui para começar. Incrível capacidade de concentração. O Wilk ficou surpreso enquanto olhava para Yukayong e Songana. Ele havia dado a cada um deles um livro sobre magia. Para Yukayong, era uma introdução à magia pelo grande sábio, enquanto Songana ganhou uma introdução à invocação pela elementalista, Eleanor. Embora fossem livros para iniciantes, não seriam uma leitura fácil. Ainda assim, nenhum deles tirou os olhos dos livros por mais de uma hora. Se eles conseguirem sobreviver, eles crescerão e ficarão bem fortes. Enquanto eles o seguissem fielmente, ele os nutriria bem. Um investimento lucrativo. Para ascender rapidamente à posição de Lorde, ele precisaria de subordinados competentes. Levou um bom tempo. Não era fácil avaliar o caráter ou a intenção de alguém no continente If, que havia se tornado um covil de demônios. Havia até mesmo muitas classes que estavam alinhadas com os 72 reis demônios, levando as pessoas a traírem sua própria espécie. Isso sem nem mencionar todas as lutas internas de poder que nunca acabavam. Um mundo onde o sangue fluía constantemente. O Wilk queria evitar se envolver nessa confusão o máximo possível. Certo, preciso me concentrar em ler isso mais rápido. O Grimório de Nacron estava entre os livros de maior dificuldade. Apesar de ter lido 50 páginas, ele ainda não tinha conseguido aprender muito. Ele não podia pular nenhuma página e, portanto, não conseguia olhar para frente para ver quantas páginas havia. Além disso, os livros de magia não tinham restrições físicas como os livros comuns e, teoricamente, podiam ter páginas ilimitadas. Um dia conseguirei terminar isso. O Wilk fez uma pequena pausa para estabilizar sua mente antes de mergulhar novamente no livro. Embora ele fosse um pouco lento devido à sua baixa inteligência, ele nunca deixou que isso o afetasse, pois mantinha a calma. Espelho cristalino e águas calmas. Personagens desconhecidos na superfície tranquila da água, cintilando como o luar. Enquanto ele estava focado em entender a passagem, uma mensagem do sistema apareceu de repente diante de seus olhos. Magia única, explosão de cadáver apreendida. A resistência à morte aumentou em um nível. Como esperado, uma recompensa generosa. Dependendo da situação, um feitiço como explosão de cadáver pode ser muito útil. Era uma habilidade oculta que nem mesmo Logan entendia. Resistance to Death não era familiar para ele. Provavelmente teve um efeito positivo em sua necromancia, mas não havia como saber sem testar ele mesmo. De repente, alguns barulhos foram ouvidos do lado de fora, no momento em que ele estava pensando onde testar sua nova habilidade. Talvez algo tenha acontecido. O Wilk colocou o Grimório de Nacron em sua bolsa e saiu do monastério. Os lacaios chegaram, por favor ajudem. Um homem estava correndo pela fortaleza, gritando a plenos pulmões. Ele era um líder da coroa de bronze do mesmo caminho de ataque que Hong Yuri havia tomado. Depois de caminhar até ele, o Wilk perguntou: por que você não conseguiu cuidar dos lacaios? A Blue Faction melhorou seus barracks no nosso lado direito. Os lacaios agora estão muito mais fortes, e seus números também aumentaram. Quando alguém atualizava para um quartel nível 2, uma única onda consistia então de 24 lacaios. Sem mencionar que 8 deles seriam cavalaria, o que seria difícil de lidar para jogadores inexperientes de melee. Como estão as vítimas? 3 mortos e 5 feridos graves. O homem continuou reclamando de como eles haviam sofrido tanto dano porque estavam no meio de uma caçada aos quimeras. Enquanto se dirigia para a entrada da fortaleza, o Wilk pensou sobre o porquê disso ter ocorrido. Pensamos que eles tinham desistido do lado direito. Depois de vê-lo alcançar o First Blood, talvez o inimigo tenha acreditado erroneamente que a facção inimiga havia se concentrado muito no centro e negligenciado as laterais. Já que sua facção havia capturado 2 torres de guarda à direita, os jogadores ali ficaram muito relaxados devido à vantagem esmagadora que apareceu no mapa. Acorde, tem uma situação. Colchete que abre... Sim. Sendo acordado de repente por Wilk, Hong Yuri respondeu com uma voz um tanto sonolenta. Um ataque inimigo está atacando seu caminho. UGH. Já estou indo.
Quantas moedas você tem agora? Por volta de 420, ouro. Seria mais do que suficiente para melhorar o quartel. Depois de dar algumas instruções a ela, o Wilk convocou seus mortos-vivos perto da entrada da fortaleza. Oi, HIIC. O líder da coroa de bronze engasgou de surpresa. O Wilk assegurou ao homem que estava tudo bem e então esperou que os lacaios no caminho certo chegassem. Na verdade, é um bom momento. Até então ele não teve nenhuma chance de utilizar suas habilidades de necromante. A única coisa que ele fez até agora foi reviver cadáveres. Para comandar adequadamente as tropas, ele colocou os mortos-vivos superiores na retaguarda. Vocês cuidam da defesa. Iahak. Kuruaa. Um total de 60 mortos-vivos, de vários tipos. Enquanto ele se perguntava qual deles ele sacrificaria para usar a explosão de cadáver, ele ouviu a voz atraente de Hong Yuri. Já faz muito tempo, querido tio coração. Tudo pronto da sua parte. A atualização foi feita e minhas tropas estão de prontidão. Era tarde da noite, e o sol estava prestes a se pôr. Logo seria a hora dos vampiros brilharem. Embora ele realmente não precisasse de ajuda, ele queria ver em primeira mão a capacidade de liderança de Hong Yuri. Quando o sol se põe, certifique-se de ajudar. Claro, posso deixar você fazer todo o trabalho duro, certo, querido? Hong Yuri piscou enquanto se agarrava a ele. Nesse momento, o grupo de Li Jae-sung chegou por trás. Chefe, o que está acontecendo? O que está acontecendo com os lacaios deles? Vendo a confusão de todos, o Wilk ignorou Hong Yuri e apontou para o caminho certo. O inimigo melhorou seu quartel deste lado. Embora seus quartéis estivessem agora do mesmo nível, isso não seria suficiente porque os quartéis inimigos geraram lacaios de segundo nível por mais tempo e se reuniram em uma onda maior. Se deixados por conta própria, era possível que eles invadissem e destruíssem com sucesso muitas instalações dentro de sua fortaleza. Então tudo o que precisamos fazer é bloquear os lacaios deles. Eu vou defender o lado direito aqui, você vai dar uma olhada no lado esquerdo. Isaac ainda estava no meio, então provavelmente estava tudo bem, mas ele estava um pouco preocupado com o lado esquerdo. Enquanto Li Jae-sung liderava seu grupo para o lado esquerdo, os aventureiros pertencentes ao caminho direito se reuniram. Monstros! São tantos! Quando esses novos aventureiros viram os mortos-vivos pela primeira vez, eles ficaram assustados. Para tranquilizar a todos, Hong Yuri se apresentou. Não se preocupe com eles, eles estão completamente seguros, já que foram domesticados. Olha, você pode até fazer isso com eles e eles nem vão reagir. Hong Yuri deu um tapinha na testa do Capitão Cavaleiro Esqueleto, fazendo com que os olhos dos jogadores se arregalassem de surpresa. Sério? Como você fez isso? Os mortos-vivos de Wilk também tinham uma etiqueta vermelha acima deles para marcá-los, pois eram reconhecidos pelo sistema como aliados da mesma facção. Enquanto os jogadores conversavam entre si, um exército de lacaios apareceu à distância. À primeira vista, parecia haver cerca de 100 deles. Vá envolvê-los. O Wilk os ordenou com sua mente, enquanto os mortos-vivos se moviam, fazendo sons estranhos. Uma batalha entre Undead e Ghost lacaios. Embora estes últimos tivessem o dobro de números, os Undead empregaram estratégias melhores. Boom! As duas múmias que estavam na frente explodiram de repente como uma granada, atingindo sua cavalaria. Carne corrompida e ossos afiados voando para todo lado. Seu dano era ainda maior do que a maioria dos feitiços mágicos. Preciso ter cuidado ao usá-los se houver aliados por perto. Não era uma magia que ele pudesse usar à vontade por causa de sua grande área de efeito. O Wilk então enviou uma mensagem para Hong Yuri, enquanto observava os lacaios sendo retirados dos cavalos. Não deixe nenhum deles passar. Entendi. Hong Yuri tinha feito uma longa linha de defesa atrás das barricadas. Ao colocar todos os seus vampiros em linha reta, já que eram 99 jogadores, os outros aventureiros não podiam fazer nada além de assistir. Kang! Kang! Assim que as duas forças se encontraram, o barulho de metal ecoou pelo campo de batalha. Uma luta muito acirrada. O Wilk então usou Corpse Explosion para interromper o movimento. Boom! Boom! Explosões apareciam aleatoriamente em diferentes áreas, à medida que o número de lacaios começava a diminuir. À medida que a batalha chegava ao fim, mais reforços apareceram. Mais ou menos 50 dessa vez. O Wilk então colocou seu morto-vivo superior na frente. Mate todos eles.
A destreza de luta de seu morto-vivo superior estava muito acima daquela desses lacaios de segundo nível. A maioria deles eram monstros de elite de áreas de caça de alto nível, então eles tinham boas estatísticas e habilidades. Sasachak. Flechas negras enviadas pelo morto-vivo lixo o atingiram a cavalaria deles. Ele havia reconhecido que a cavalaria era a maior ameaça deles. O Ciclope pensou o mesmo, enquanto balançava seu grande porrete em direção a eles. Então, ele soltou os espinhos afiados de seu porrete, apunhalando profundamente seus corpos. Embora tenham sofrido muito dano com esses dois ataques, o avanço dos lacaios não foi interrompido. Eles não tinham livre-arbítrio e só reagiriam de acordo com as instruções do sistema. Shuya-Haki. Kuhu. O Homem-Lagarto Ancião e o Capitão Cavaleiro Esqueleto, que estavam observando de lado, finalmente entraram na briga junto com suas tropas. Nei! O cavalo do Capitão Cavaleiro Esqueleto gritou enquanto avançava através dos lacaios. Ao mesmo tempo, uma saraivada de flechas dos arqueiros esqueletos foi enviada. Puzo Suzuki. A linha de frente dos lacaios caiu, o Homem-Lagarto Ancião abriu caminho entre as fileiras, levando seus Homens-Lagarto a destruir qualquer lacaio que encontrassem. Diante de sua cauda imprevisível e suas habilidades com a lança, os lacaios estavam completamente indefesos. Aquela luta foi muito boa. Vendo suas tropas em ação, o Wilk ficou mais do que satisfeito. Isso deve ser prática suficiente por enquanto. Ele havia praticado um pouco sua nova habilidade, então não havia razão para prolongar a batalha por mais tempo. O Wilk sinalizou com os olhos, e Hongyuri assentiu de volta. Eu estava ficando entediado. À noite, os vampiros sentiam um desejo instintivo por sangue, o que os transformava em predadores selvagens. Quando Hongyuri deu um passo à frente, os vampiros rapidamente o seguiram. Rainha do Sangue. Para qualquer vampiro, sua própria existência era tudo o que importava. Uma classe que era basicamente um senhor por si só. Faça o seu melhor, vamos matar todos eles. Era uma classe em que o sangue era usado para tudo. A raça vampira consumiria sua própria energia sanguínea para lutar contra seus inimigos. Eles tinham velocidade e força explosivas, mas tinham que terminar as lutas rapidamente. SHSUK. Suas unhas afiadas cortavam o pescoço dos lacaios. Quando a batalha finalmente terminou, o Wilk invocou seus mortos-vivos e tirou sua lira perdida de sua bolsa. Nada de bom sairá dele sabendo tanto sobre mim. Não era bom que seus inimigos conhecessem suas habilidades, mas o mesmo também era verdade, até certo ponto, para seus aliados. Enquanto o Wilk estava tocando sua lira, a voz de Li Jae-sung apareceu. Não há problemas deste lado, chefe. Parecia que o quartel à esquerda não tinha sido melhorado. Talvez eles não pudessem pagar agora, então queriam testar as águas primeiro. Bom trabalho, volte para a fortaleza. O quartel de segundo nível já estava operacional há tempo suficiente, então não havia necessidade de eles ficarem constantemente estacionados ali. A menos que a facção inimiga tenha empregado alguma tática especial. O Wilk então dividiu o saque com Hongyuri. Os drops dos lacaios de segundo nível eram bem abundantes. Moedas, cristais de mana, kits de reparo, todos eles espalhados pelo chão. Isaac apareceu no momento em que Hongyuri sorria, olhando para a pilha de moedas em suas mãos. Todos os lacaios foram cuidados? Sim. O Wilk grunhiu em resposta, enquanto olhava para a Hangyout que ele estava segurando. É uma espada mágica com propriedades de gelo. O único lugar onde ele poderia ter obtido isso na Floresta Primordial era no Mar Calmo. Parecia que Isaac havia se beneficiado de alguma mudança na linha do tempo devido às suas ações de explorar o fundo do mar. Eles quase nos pegaram dessa vez. Concentrando suas tropas no centro enquanto melhoravam o quartel à direita. Eles podem ter um estrategista talentoso do lado deles. Isaac ainda estava preocupado com o caminho central. Estava tudo indo bem para o Wilk, quanto mais ele continuasse a bagunçar, mais ele poderia arrastar essa batalha do Canyon. Parece que ele ainda não chegou ao topo da cordilheira. Ele provavelmente decidiu primeiro acumular moedas suficientes. Escalar e explorar o terreno montanhoso acidentado era, afinal, muito demorado. Você se saiu bem, obrigado pelo seu trabalho duro. Graças a você, conseguimos limitar a quantidade de danos. Embora alguns jogadores perto da fronteira tenham sofrido com o ataque inicial, depois disso não houve mais vítimas. Ao receber a mensagem do megafone daqueles que foram atacados, eles usaram uma pedra de retorno para ajudar. Eu apenas fiz o que tinha que fazer.
Entendo, realmente uma atitude positiva. Há mais alguma coisa que você queira acrescentar? Enquanto Isaac continuava a elogiá-lo, o Wilk respondeu friamente. Arrem. Na verdade, havia a cota de contribuição para coletar também. Claro que você não precisa pagar agora, mas, por favor, faça isso o mais rápido possível. Ele deve ter esquecido de mencionar isso antes porque tinha muitas coisas na cabeça. O Wilk tirou 5 moedas de ouro e 5 de prata de sua bolsa e as entregou a Isaac. Isso é suficiente. Sim, essa é a quantidade correta. 10 moedas por pessoa, por dia. Não era uma quantia grande, mas também não era tão pequena. Então te vejo amanhã. Satisfeito, Isaac retornou à fortaleza. Assim que ele saiu, o Wilk convocou Tritão. Existe alguma espada mágica com o atributo gelo para ser encontrada no Mar Calmo? Aspas. A expressão de Tritão era um pouco estranha. Demorou um momento para que ele superasse seu conflito interno antes de falar dolorosamente. Você deve ter encontrado alguém empunhando Hangilti. É uma espada que meu pai escondeu em uma dimensão separada. Após a intrusão do rei pirata Drake, o deus do mar colocou uma contramedida caso alguém conseguisse roubar seu tesouro do templo. Aquela era a espada de gelo, Hangilti. Ele foi projetado para selecionar o sucessor mais forte que pudesse encontrar e, então, manipular a consciência de seu mestre para matar quem quer que fosse responsável por saquear o tesouro. Tudo para que eles pudessem retornar ao seu devido lugar. Como era uma espada mágica, ela era capaz de qualquer coisa. Era necessário não apenas que o Wilk estivesse em guarda contra ela, mas também os membros de seu grupo. Então também a obra do Deus do Mar. O Wilk assentiu para si mesmo, pois era o que ele esperava. O que devemos fazer então? Isaac está do nosso lado. Hongyuri olhou para o Wilk, com preocupação estampada em seu rosto. Se um líder da coroa de prata do lado deles fosse morto, seria um golpe severo para toda a facção. O Wilk, no entanto, estava muito determinado. Não vou deixar nenhuma ponta solta. Não havia vantagem em deixar um inimigo que estava fadado a vir atrás dele no futuro, viver. Foi uma lição dolorosa que ele aprendeu no curso dos últimos 40 anos. Mesmo que sua aliança enfraquecesse um pouco, eles ainda seriam fortes o suficiente para sair vitoriosos. Você é capaz de suprimir Hangilti? Claro. Tritão era da linhagem real do deus do mar e, portanto, ele seria capaz de selar Hangilti. Depois de mandá-lo embora, o Wilk se voltou para Hongyuri. É hora de começar. Começar por onde? O Santuário da Bruxa. Era a terceira área no caminho certo. Havia algo ali que ele absolutamente tinha que obter. Estamos festejando? Isso é demais. Os olhos de Hongyuri brilharam enquanto ela se agarrava firmemente ao braço de Wilk.